Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, que por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Você conhece a mensagem de paz enviada por Deus, falando sobre as boas novas do Senhor Jesus para todos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Tem um ditado popular que eu acredito que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos esse ditado popular, que diz: todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu esse ditado? Todos os caminhos levam a Deus. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, esse ditado não se encaixa na palavra de Deus. Porque disse Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nem todos os caminhos vai levar a Deus. Porque o único caminho que vai levar a Deus é através de Jesus. E Ele só pode fazer isso porque Ele não está na cruz. Ele está vivo. Ele ressuscitou e está à destra do Deus Pai. Versículo 43 vai dizer assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Então, para que nós possamos ser salvos, precisamos crer que ele não está morto, mas que ele ressuscitou. Nós precisamos crer. Se hoje podemos celebrar a Páscoa, porque ele ressuscitou. Como aquela frase que está ali naquela faixa ali fora, que nós usamos ontem no evangelismo. Se a tua Páscoa hoje é doce, quantos comeram um chocolatinho já hoje aqui? Eita, bênção, né, irmãos? Chocolate é gostoso, né? É bênção. Se a tua Páscoa hoje é doce, foi porque ele ressuscitou. Por isso, irmãos, nós podemos declarar que ele está vivo. Esse capítulo 10 do Evangelho de Atos vai falar para mim e para você, vai nos dizer que o nosso Deus não faz acepções de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Não me escolheu porque eu sou bonito, não me escolheu porque eu sou inteligente, não me escolheu porque eu sou humilde. Ele me escolheu, mas escolheu você. Ele nos escolheu porque Ele não faz acepção de pessoas. Esse texto, irmãos, do Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é a abertura do Evangelho. Olha, irmãos, por favor, preste atenção. Se você ficar conversando, além de você não entender, ainda vai atrapalhar quem está ouvindo, amém? Então, preste atenção, vai ser rapidinho. Hoje eu não vou nem cansar os irmãos, que quando você pensar que eu vou começar, eu estou terminando. Vai ser bem rápido. Então, esse evangelho foi a abertura da pregação para os gentios, porque até então eles acreditavam que o evangelho de Jesus Cristo era só para os judeus, que o evangelho era só para aqueles que faziam parte da linhagem de Abraão. Mas aí o Senhor vai trazer uma revelação para Pedro.
E Pedro vai entender que o evangelho não é só para os judeus, mas é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, esse evangelho vai mostrar que todos aqueles que buscam a Deus podem encontrar. Se você tem buscado a Deus, você vai encontrar. A palavra do Senhor vai dizer sobre este homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, ele era um soldado romano, de soldado romano a soldado de Cristo. Um soldado romano, um centurião, cuidava de 100 pessoas, de 100 soldados. E aí a Bíblia vai dizer que Cornélio, ele era uma boa pessoa. Cornélio, ele não só era uma pessoa que tinha um coração aberto para Deus, mas ele também tinha um bolso aberto para ajudar as pessoas. Então ele tinha um coração aberto, mas o bolso também era aberto, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele era generoso, e porque ele era generoso, ele era abençoado e ele abençoava. Por isso, irmãos, se Deus tem te abençoado, é para você abençoar. Porque Cornélio, ele era abençoado e ele abençoava. Cornélio, ele se converte ao judaísmo. Ele deixa a sua antiga religião. Ele deixa a idolatria. Ele deixa a idolatria aos falsos deuses. E agora ele se converte ao judaísmo, ao Deus de Israel. E ele não só está ali agora vivendo um momento de uma busca pelo Deus vivo, mas também ele é uma pessoa que teve uma vida transformada, porque a palavra do Senhor vai dizer que Cornélio, ele era conhecido na terra, porque Cornélio fazia as boas obras, mas Cornélio também era conhecido no céu. Irmãos, fazer boas obras agrada a Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai ficar te devendo nada. Mas fazer boas obras não basta para ser salvo. Cornélio, ele agora está vivendo um momento de buscar a presença de Deus. Ele está vivendo o judaísmo. A Bíblia vai dizer que Cornélio, ele tinha uma vida de oração. Olha que diz aí no versículo 22. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Olha o currículo de Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa para que ouça o que você tem a dizer. Olha aqui, Cornélio, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem justo, mas fazer boas obras não basta para ser salvo. Ser justo não basta para ser salvo. Para ser salvo, nós temos que crer que Jesus é o Senhor. Ele tinha muitas qualidades, mas não era o suficiente para ele ser salvo. Era uma boa pessoa. Versículo 24 vai dizer que no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se dirigiu a ele e prostrou-se aos seus pés e o adorou. Irmãos, olha a fome de Cornélio por Deus. Ele tinha largado a idolatria, se convertido ao judaísmo, porque ele estava vendo que o povo de Israel servia um Deus vivo e não um Deus morto. E ele estava em oração. A Bíblia vai dizer que Cornélio estava em oração, porque quando ele se converte, agora ele tem um devocional. E no seu devocional ele estava orando e falando com Deus. Quando ele estava falando com Deus, um anjo desce, se revela a Cornélio e diz para Cornélio: ei, Cornélio,
manda chamar Pedro, porque você é conhecido na terra por causa das suas boas obras, mas as tuas orações têm sido conhecidas lá no céu. Manda chamar Pedro. Aí aqui tem uma lição para mim e para você. Ele era um homem de boas obras, mas não basta para ser salvo. Ele era um homem justo e temente a Deus, mas não bastava para ser salvo. O anjo aparece e manda chamar Pedro. Por que o anjo não prega o evangelho para Cornélio? Porque o anjo manda ele chamar Pedro. Sabe onde estava Pedro? A 50 quilômetros dali. Irmãos, naquele tempo 50 quilômetros era 2 dias de caminhada. E o anjo vai dizer assim, ó, manda chamar Pedro. Pedro, ele está na casa do Simão Curtidor, lá em Jope. Você manda chamar Pedro. Olha aí, irmãos, o anjo deu o endereço onde Pedro estava. Você acha que Deus não sabe o teu endereço? Você acha que Deus não sabe a tua situação? Você acha que Deus não tem visto a tua busca? Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo contigo? Claro que Deus está vendo, irmãos, mas nós precisamos ser conhecidos na terra, mas como Cornélio também conhecido no céu. É interessante aqui, porque Cornélio está orando e Deus se revela através de um anjo e manda chamar Pedro. 2 dias de caminhada, os homens que foram chamar Pedro estão chegando lá em Jope, e quando Pedro chega perto do meio-dia, a Bíblia vai dizer que Pedro estava orando. Pedro estava buscando a Deus. E porque Pedro estava orando e porque Pedro estava buscando a Deus, a Bíblia vai dizer que o céu se abriu. Irmãos, Cornélio estava orando e foi conhecido no céu. Pedro estava orando e era conhecido no céu. Você quer ser conhecido no céu? É só orar. Ele estava orando, o céu se abriu e a glória de Deus se manifesta para Pedro. Ele vê um lençol descendo com vários tipos de animais. E alguns animais para o judeu é impuro, eles não comem, porque a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que eles não poderiam comer alguns tipos de animais, e eles não comiam. E aquele lençol quando desce, a Bíblia vai dizer que desce por 3 vezes. Quando desce, Pedro vai dizer para o Senhor, Senhor, eu não vou comer coisa impura. Eu nunca comi nem vou comer. E o Senhor vai dizer, não faça impuro aquilo que o Senhor purificou. O Senhor já estava falando com Pedro, Pedro, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar todo aquele que nele crê. Inclusive no Brasil, inclusive em São Paulo, o Senhor salva todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna, porque o Senhor está conosco. O Senhor se agradou, e Pedro, quando vai chegar na casa de Cornélio, 4 dias depois, vai dizer a Bíblia, Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio ainda era um novo convertido no judaísmo, mas ele tinha fome de Deus, ele tinha desejo de buscar a presença de Deus. Quando Pedro chega, ele já tinha armado, irmãos, chamou amigos, chamou os familiares, fez um ajuntamento de pessoas na casa dele para esperar Pedro, porque ele era faminto por Deus e queria que todos que estavam à sua volta também tivessem a mesma fome que ele de buscar a presença de Deus. E ele manda chamar Pedro. Imagina, Cornélio deve ter falado se apareceu um anjo, e esse anjo mandou chamar Pedro. Pedro vai vir aí, ele vai pregar, vai fazer um cultão, vai fazer um arrastão evangelístico, uma cruzada evangelística. E ele vai vir aí, e quando Pedro chega na sua casa, a Bíblia vai dizer que ele se prostra, porque ainda ele não tinha um entendimento. E Pedro vai dizer assim, não faça isso, não se prostre nos meus pés, porque eu também sou homem. É só ele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. E aí então, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro começa a pregar a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. Foi esse texto que nós lemos no versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel? É o começo da pregação de Pedro para eles, no culto no lar.
E Pedro vai começar a pregar. Qual é essa mensagem? Versículo 38. Primeiro, é sobre a vida de Jesus. O primeiro ponto da mensagem de Pedro é sobre a vida de Jesus. Versículo 38 vai dizer assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus nasceu da Virgem, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. João vai dizer que Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Ele era e ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós para nos salvar, para pregar o evangelho da salvação. Primeiro, Jesus vive. Jesus está entre nós. Segundo ponto da mensagem de Pedro é sobre a morte de Jesus. Jesus viveu entre nós. Agora, Jesus morreu. Versículo 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Primeiro, Pedro vai dizer: Jesus viveu entre nós, nós somos testemunhas, nós vimos Jesus. Jesus morreu, nós vimos Jesus pendurado no madeiro, ele foi crucificado, nós vimos ele dentro do sepulcro, mas nós vimos também o sepulcro aberto. Jesus veio e viveu entre nós. Jesus veio e morreu por nós. Terceiro ponto da mensagem de Pedro, versículo 40 e 41. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas designadas de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Pedro está dizendo: nós vimos ele andando entre nós. Nós vimos quando ele foi crucificado, ele morreu, ele foi colocado no sepulcro, mas nós vimos também o sepulcro vazio. Nós vimos também que o Senhor ressuscitou. Nós não só vimos, mas por 40 dias ele andou entre nós, ele falou conosco, ele nos restaurou, ele nos deu a mensagem: espere em Jerusalém, permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro, ele viveu entre nós. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Quarto ponto da mensagem de Pedro, versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, receba o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Oh, glória! Ele viveu entre nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas hoje ele está sentado à destra do Deus Pai. E porque ele está sentado à destra do Deus Pai, ele pode perdoar os meus, os teus, nossos pecados. Ele pode perdoar os pecados da humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, basta nós crermos que ele é o Senhor e Salvador. E se nós confessá-lo de todo o nosso coração e crer no nosso coração, ele vai fazer morada em nossas vidas e o nosso nome estará escrito no livro da vida. Oh, glória, louvado é o nome do Senhor, bendito
Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Pedro estava ali pregando para eles, irmãos. Pedro estava ali empolgado, pregando a palavra. Talvez ele estava ainda começando a se aquecer na pregação. E de repente, eles começam a ser cheios do Espírito Santo. Eles começam a falar em outras línguas. Versículo 44 vai dizer: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Que mensagem é essa que eu acabei de pregar para vocês? Ele estava pregando a mensagem e o Espírito Santo desceu sobre ele. Sabe por quê, irmãos? Porque vai dizer aqui, na palavra do Senhor, Isaías 44:3, porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Então você está no caminho certo, irmãos. Você está no caminho certo, porque você vai ser cheio da presença de Deus. Você vai ser cheio da presença de Deus. Se a minha Páscoa hoje é doce, se a tua Páscoa hoje é doce, foi porque Jesus ressuscitou. Foi porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Para perdoar os nossos pecados. E quando eles estavam ali, e eles começaram o versículo 46, pois ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Aí Pedro vai dizer no 47, a seguir Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados, sendo eles, já que eles receberam o Espírito Santo como nós? Ali foi a abertura do Evangelho para o povo gentil, para aqueles que não eram judeus. E esse Evangelho chegou na minha vida. Esse Evangelho chegou na sua vida, porque Jesus não está mais naquela cruz. Como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, se eu não me engano, 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não pôde resistir Jesus. A morte não pôde impedir Jesus. Ele ressuscitou, irmãos. E porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, hoje o meu nome, o teu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado é o nome do Senhor, porque Ele vive. Ele está sentado no trono de glória para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entrou nesta noite, nesta casa de oração, e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou talvez por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje o Senhor está nos fazendo esse convite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, dá um sinalzinho assim com a sua mão, e nós vamos orar pela sua vida, para que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Alguém aqui no nosso meio nesta noite, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Coloque-se de pé em nome de Jesus, vamos orar então. Vamos agradecer a Deus por esse culto, a mensagem de Deus. Irmão, se você guardar a mensagem de Deus, você pode evangelizar qualquer pessoa. Jesus viveu entre nós. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E Jesus perdoou os nossos pecados. Se guardar esses 4 pontos, você pode evangelizar qualquer pessoa com essa mensagem de Deus, as boas novas de Jesus, para que todo aquele que no Senhor crê tenha a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Pai, era para nós estarmos naquela cruz. O Senhor, meu Deus, enviou o Teu Filho, Senhor, para morrer, para sofrer, para ser humilhado, para ser zombado, meu Deus, para padecer tudo aquilo que Ele padeceu por amor às nossas vidas. E quando Ele estava naquela cruz, Senhor, Ele só pôde dizer uma coisa: está consumado, está consumado. Ó morte, onde
onde está a tua vitória. Oh glória, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Meu Deus, o Senhor já nos deu vitória naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor, na Igreja Cristã Porta da Graça, Senhor, nesse dia 5 de abril de 2026, Senhor, pregando a tua palavra, porque o Senhor não está morto, o Senhor não estava no sepulcro, mas o sepulcro estava vazio, porque o Senhor ressuscitou, e porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, e o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Meu Deus poderoso, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa vir de encontro àqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos da tua presença, porque quando Pedro estava pregando a tua palavra, Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo encheu a vida deles com a tua presença. Meu Deus, não basta, Senhor, fazermos boas obras, não basta, Senhor, sermos justos, nós precisamos crer no Evangelho, nós precisamos crer que o Senhor morreu por nós naquela cruz, para ressuscitar, meu Pai, e perdoar os nossos pecados. Por isso, Senhor, vem nesta noite com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, para que possamos sair desta noite, deste culto, Senhor, sedentos pela tua presença, porque o Senhor vai derramar água sobre os sedentos, o Senhor virá sobre os sedentos. Oh Senhor Deus poderoso, nós continuamos neste propósito dessa campanha de 21 dias de oração e jejum, Senhor. Ó Pai, onde nós temos orado e buscado a tua presença, porque nós queremos mais de ti. Quebra, Senhor, toda a barreira, quebra todo impedimento, Senhor. Ó Deus, para que a tua presença possa vir com força, encontrar as nossas vidas, nos encontrar, Senhor, no nosso lugarzinho de oração, nos encontrar, meu Pai, no nosso lugar de devocional, que o Senhor venha renovar e fortalecer a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares, livra-nos de todo mal, Senhor, que a tua boa mão de Deus esteja, meu Pai, sobre cada irmão, sobre cada irmã, porque a tua palavra diz que a tua mão de Deus não está encolhida, para que não possa salvar, nem os teus ouvidos tampados, para que não possa nos ouvir. Que nós possamos sair daqui nesta noite, Pai, em posse de bênção, em posse de vitória, ainda, Pai, que possamos estar passando por um momento de tristeza, um momento de luta, um momento de dificuldade, estamos passando por ele, Senhor, porque nós sabemos que é passageiro, porque o Senhor já nos deu vitória na cruz do Calvário. Somos gratos a Ti, Pai, e nós oramos em nome de Jesus.